Bom dia, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade que tenho de estar aqui para juntos examinarmos este tema que foi proposto pela UPH, e eu quero agradecer ao presidente pelo convite que me foi feito. Me sinto muito honrado, eu sei. Presbítero Lerose, né? E quero agradecer, então, de coração o convite e dizer que é uma responsabilidade muito grande falar a vocês por conta do fato de que santo de casa não faz milagre. É o ditado popular. Mas eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que estão em casa, e que Deus possa abençoar o nosso trabalho desta manhã. O tema que foi proposto foi homem, igreja e pandemia. Homem, igreja e pandemia. E então, não existe nenhum texto na Bíblia que fale claramente do coronavírus. Se alguém achou esse texto, me conte, porque será um grande privilégio estudá-lo, não é? Mas, salvo o melhor juízo, não tem nenhum texto que fale de coronavírus na Bíblia. Fala de peste, fala de uma porção de situações, mas não do coronavírus. E nós vamos, então, fazer uma introdução, uma análise introdutória, baseando toda a nossa reflexão no texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é praticamente uma conclusão da primeira sessão de Romanos. O apóstolo Paulo fez todo um trabalho junto aos seus leitores no sentido de mostrar que o ser humano, tanto o ser humano gentil quanto o ser humano judeu, são pessoas contaminadas pelo pecado e destinadas à morte. Não importa se existe uma lei, não importa se existe uma conduta anteriormente colocada por Deus, proposta por Deus, como todo o sistema que norteou o judaísmo. Mas o que existe efetivamente é a regra de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o apóstolo então vai mostrando progressivamente como é que se dá o processo do resgate de uma pessoa para Deus. E ao mostrar esse resgate, ele vai anunciando coisas que nós necessitamos recordar. Então, o nosso objetivo aqui seria recordar as coisas que o apóstolo Paulo já falou. Romanos 8 é uma boa síntese daquilo que está sendo dito, com o acréscimo de que ali a gente vê a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Ali a gente vê o processo de como um cristão é, como é que ele é sustentado, como é que ele é mantido, como é que ele é desenvolvido. Então, se até o capítulo 7, o apóstolo Paulo vai mostrar a nossa incapacidade de ser crentes, e as qualificações que um crente tem, no capítulo 8, ele vai mostrar como tudo isso é bem real, e um crente é um homem, é uma mulher, é uma pessoa tratada por Deus, uma pessoa cuidada por Deus e uma pessoa posta no mundo para agir de uma forma qualificada segundo Deus. Então, nós não vamos examinar o capítulo inteiro, não dá tempo de fazer isso, ou
Nosso objetivo não será fazer isso nesse momento, não é? Porque nós temos esse tema para seguir, mas nós esperamos em Deus que a reflexão que nós fizermos de alguns versículos seja introdutória, no sentido de nós entendermos a nossa posição como crentes em Jesus Cristo no mundo. E o que a gente tem que fazer na direção da igreja e o que a gente tem que fazer na direção da pandemia. Ok? É um grande esforço que nós teremos que fazer hoje. Eu quero propor para vocês a figura do homem cristão, e eu estou falando do homem, do menino, eu estou falando do macho, eu não estou falando do macho e fêmea. O evangelho é universal, em Cristo não tem homem, não tem mulher, mas hoje eu vou me dirigir especificamente ao sexo masculino, ok? Eu quero propor para vocês que o homem cristão pode ser considerado biblicamente como uma nova criação, um novo produto, uma pessoa nova. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a minha herança pregressa? E aquilo que eu fui, que eu fiz, que eu falei, que eu senti, antes de pertencer a Jesus Cristo, está perdido? De certa maneira está. De certa maneira está. Há coisas do meu passado que não pertencem mais ao meu presente e ao meu futuro. Eu preciso me desligar das coisas do passado. Então, quando o apóstolo fala da nova criatura, eu tenho que imaginar que o homem cristão é a nova criação. E sob essa perspectiva, a gente começa a ver o texto de Romanos. Eu estou utilizando a nova versão transformadora aqui para efeito da nossa exposição, não é? O que diz o texto bíblico? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Um pouco antes, no capítulo 7, o apóstolo Paulo faz uma explicação a respeito da vontade íntima de uma pessoa. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Esse é o desenho de uma pessoa ao seu natural. Nós vamos ver no texto de Romanos 8, que a natureza humana é naturalmente inimiga de Deus, é naturalmente rebelde a Deus, é naturalmente adversa, não aceita e não entende e não se capacita para conviver com Deus. Pode citar o nome dele, pode invocá-lo numa hora de desespero, mas naturalmente a pessoa não procura Deus, antes tem um certo medo dele, uma certa distância dele, e eventualmente não crê que ele exista. Aliás, boa parte da população mundial crê em divindades que imaginou, que projetou, que desenvolveu. Criou sistemas religiosos que efetivamente distanciam ainda mais esse adorador da pessoa do Deus da Bíblia. Então, quando o apóstolo trabalha a ideia
de pessoas que estão ligadas a Cristo Jesus, ele já trabalhou o fato de que Cristo foi oferecido gratuitamente para levar sobre si os nossos pecados. Isso está lá no capítulo 3. E ele diz lá no capítulo 5 que efetivamente nós temos agora paz com Deus. Quer dizer, Deus nos aproximou de si por meio de Jesus Cristo, e agora há uma paz de relacionamento, há um relacionamento em que nós podemos chegar com confiança no trono da graça, e do trono da graça receber o que é necessário para viver, para fazer a vontade de Deus. Mas aqui Paulo conclui, quando ele fala o portanto, ele está, na verdade, concluindo uma porção de pensamentos que ele desenvolveu até aqui, no sentido de dizer que uma pessoa que experimentou de fato a conversão interior, que foi levada a se descobrir pecador, que foi levada a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi levada a entregar a sua vida para que ele agora seja o Senhor absoluto dela, para esta pessoa não existe nunca mais condenação. Ainda que eu tenha problemas de consciência com o meu pecado, Deus não vai me mandar para o inferno por conta disso. Porque a salvação não depende de mim, depende dele. E ele disse que ele não condena se eu estou em Cristo Jesus. João disse isso de uma maneira diferente. Ele disse assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Esse é o meu versículo alicerce para a vida. Eu pergunto, eu tenho Jesus Cristo na minha vida? Eu tenho. Então, eu tenho a vida eterna. Não existe condenação. Não existe condenação, e um crente precisa entender que, a despeito dele pecar, a despeito dele ferir o amor de Deus com suas atitudes, Deus não o condenará jamais. E você pode acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo lá nos versículos 29 e 30, porque a ideia é que Deus predestina uma pessoa para ser segundo a imagem do seu Filho, e ele chama a pessoa, ele justifica a pessoa, ele santifica a pessoa, ele glorifica essa pessoa. Esse é o trabalho que Deus está exercendo na vida de um homem crente. Na vida inteira que a gente tiver pela frente, quantos anos Deus nos permitir ainda, Deus vai se empenhar em fazer de nós pessoas mais próximas da imagem do seu Filho. É por isso que ele vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, seja alegria, seja dor, seja sofrimento, seja bênção, seja prosperidade, não importa o que seja, isso tudo tem que ser entendido como algo que vai cooperar no objetivo final de Deus, de nos fazer segundo a imagem do seu Filho. Nós estamos em processo de treinamento. Não é? E quando olhamos para o texto, o apóstolo Paulo explica, e eu gosto do jeito que está explicado. A lei de Deus, o código divino dado por Deus para Moisés, não era
capaz de nos salvar. E por que ela não era capaz de nos salvar? Por causa da fraqueza da nossa natureza humana, ou seja, nós não somos competentes para obedecer aquele código. Quando o Tiago trabalha essa questão, ele diz que uma pessoa tem os 10 mandamentos, por exemplo, para cumprir, e escapa um, ela caiu em todos. E basta um pecado só, para a gente morrer, para Deus nos executar. Porque Deus não convive com pecado nenhum. Então, outro dia eu estava fazendo os cálculos, quanto tempo eu viveria se por um pecado só eu tivesse que morrer? E eu cheguei à conclusão de que eu nasceria morto. Porque eu fui concebido e herdei dos meus pais uma natureza pecaminosa. Eu já estaria morto. Eu não precisaria nem viver, porque segundo a santidade de Deus, eu já estaria morto. Eu não sei se vocês seriam santinhos por 8 meses, 5 meses, eu confesso que eu já teria nascido morto. Então, quando olhamos para a Escritura, nós vemos que nós não conseguiríamos jamais obedecer aquele código na íntegra o tempo todo, full time. Não dá para fazer isso, a não ser que a gente seja uma pessoa só, que se chama Jesus Cristo, Filho eterno do Deus vivo, Deus homem, que encarnou-se e João diz, vimos a sua glória. Só esse foi capaz de não nascer em pecado e de viver sem pecado nenhum, e obedecer todo o código de Deus. Então, esse é o ponto interessante do apóstolo Paulo. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, porque a lei não propõe salvação, a lei diz, não faça isso ou faça aquilo. A lei não tem um mecanismo que nos facilite a vida, ela simplesmente nos acusa, e o pecado, tomando ocasião disso, fez com que a lei ficasse enferma, diz Paulo. Então, por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Então, o nosso Salvador é o que garante, por sua obra, que nós somos uma nova criação. Não é a nossa fé, não é o nosso empenho, não é a nossa igreja, não são as coisas que nós acreditamos, nada que parte de baixo para cima faz de nós filhos de Deus, mas tudo que parte de cima para baixo, Jesus Cristo. Então o nosso esforço, vamos dizer assim, não consiste em ajudar no processo de salvação. Nós já fomos salvos, nós já fomos resgatados, nós já fomos colocados numa nova criação, não existe condenação. Agora, o arrependimento, a fé, são os mecanismos que Deus usa para conosco, a fim de que a gente milite dentro desta nova ordem. Então, a gente recebeu forças para o arrependimento, para a conversão, e a ordem bíblica é que a gente use do arrependimento todos os dias. De que forma? Na forma de perceber os nossos pecados contra Deus e de confessá-los, porque estando na nova ordem, Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Então é possível reconhecer o pecado e abandoná-lo mediante arrependimento, confissão, entrega da vida outra vez ao Senhor, porque nós já estamos vivendo nesta nova relação, nesta nova criação. Então é importante para cada um de nós perceber
quando o apóstolo trabalha esta questão, que Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim seguimos o Espírito. Gente, andar pelo Espírito não é apenas uma doutrina bíblica, mas uma doutrina reformada. O crente em Jesus Cristo, o homem crente em Jesus Cristo, é um homem que agora pesquisa, busca, investiga, se aprofunda na relação com o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo vai ensinar que o Espírito Santo de Deus é aquele que fez do nosso corpo um templo. Não é? Bata no peito assim, ó. Vou falar como certo pregador televisivo. Põe a mão no peito, não é? E diga assim: eu sou templo do Espírito do Senhor. Por que vocês não conseguem fazer isso? Vai, faz isso. Eu sou um templo do Espírito do Senhor. Mas por quê? Vocês não gostam de ser mandados? Homem não gosta de ser mandado? Acham coisa de criança? Bom, não quero entrar nisso aqui. Né? Já tem basta a esposa que manda na gente. Ah, entendi. De modo que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Por quê? Porque é só com o Espírito Santo que um crente consegue cumprir as exigências da lei. Pronto. A lei não foi tirada. Ela nunca serviu para nos salvar. Ela sempre foi considerada um obstáculo para nos salvar. Mas a partir do instante em que o Espírito de Deus tomou conta do crente e o fez crente, tomou conta do homem e o fez crente, a partir daí, o Espírito dá forças para a pessoa cumprir a lei de Deus, como processo de santidade. Dou um exemplo para vocês. Como é que um crente do Novo Testamento reage com esta fala aqui: não terás outros deuses diante de mim? Fácil. A pessoa que está cheia do Espírito Santo vai ter outro Deus? Não vai. Mas quem dá forças para ela não ter outro Deus? É o Espírito do Senhor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo falando do fruto do Espírito em Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Quando o Espírito frutifica num crente, ele tem forças para cumprir a lei de Deus, mas não por força de obediência militar, de regra militar, mas por força do amor de Deus que o constrange. Paulo disse que o amor de Cristo constrange. Então eu queria lembrar você que você não entrou simplesmente para uma igreja, você entrou para uma nova criação. A partir do instante em que você foi alcançado por Jesus Cristo, você entrou numa nova criação, você participa agora da igreja invisível de Jesus Cristo, espalhada pela terra, onde nós temos outros adoradores, que também têm o Espírito Santo como seu selo, e Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas aqui e agora,
no fórum da nossa palestra, a gente precisa lembrar disto. Eu peguei um material do reverendo Júlio Andrade Ferreira, que foi um historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sei que está pequenininho, mas é de propósito para você apurar a sua visão aí, não é? E o que ele fez? Como ele foi um professor de teologia sistemática também, além de historiador, ele foi um professor de sistemática, ele escreveu Antropologia Teológica no tempo de magistério no seminário. E ali ele dividiu o homem em 6 camadas diferentes. Vocês estão vendo ali que Jesus Cristo, a pessoa, o nome de Jesus Cristo está justamente no meinho desta célula com mais 6 hexágonos, não é? Então, ele dividiu o ser humano em 6 fatias, e como nós temos Jesus Cristo, o homem perfeito, então, e nós somos todos condicionados a viver segundo a imagem de Jesus Cristo, eu vou retratar isto. Quando pensamos em um crente, um homem cristão, nós temos que nos lembrar que este homem cristão é uma pessoa ressuscitada. Concordam vocês? É uma pessoa nova. É uma pessoa nova. É uma pessoa que agora vai expor diante de Deus todos os seus usos e costumes e vai perguntar sobre cada um deles. Eu continuo com isso ou eu paro? Eu continuo com isso ou eu paro? Algumas coisas são muito rápidas na vida de um novo convertido. Por exemplo, se ele tem um vício de fumar, beber, jogar, ele vai deixando isso com uma certa rapidez. É até visível a gente ver isso, né? Uma dessas historinhas dos Estados Unidos contava que no tempo do faroeste havia um pistoleiro muito duro, muito durão mesmo. E ele, todos os domingos pela manhã, chegava na cidadezinha, amarrava o seu cavalo ali naquele estribo, naquele lugar próprio, na frente do salão do bar, entrava no bar, não é? E de lá ele ouvia as músicas que se cantavam na igrejinha que ficava mais adiante. Um belo dia, esse homem passou direto pelo salão e amarrou o seu cavalo no estribo, na frente da igrejinha e entrou. Aí os seus antigos amigos chegaram e disseram assim: escuta, o que aconteceu com você? Ele disse assim: eu aceitei Jesus, eu mudei o lugar de amarrar o meu cavalo. Isso significa o quê? Significa que a partir da nossa conversão, determinadas coisas que nós somos e fazemos precisam desaparecer. Amar nossa esposa, amar nosso pai, amar nossa mãe, respeitar as pessoas, continua. Mas aquilo que ofende a Deus precisa ser tirado pouco a pouco. O apóstolo Paulo, então, nos mostra que esse ser ressurreto em Cristo é um processo. Mas aí que está. Júlio Andrade Ferreira diz assim: o ser humano é um ser físico-químico integrado no cosmos e, portanto, faz trocas com o ambiente. Carecemos de alimentos e substâncias da natureza para a sobrevivência do corpo. Aí eu acrescentei ao que Júlio disse o seguinte: devemos aceitar os processos de envelhecimento do nosso organismo
por causa da lei da morte que não foi tirada. Essa lei da morte não foi tirada, nós somos salvos em esperança. Nosso interior está eternizado, mas não o nosso exterior. O nosso exterior embranquece, enfraquece, adoece, perece, não é? Vira mousse, sei lá o que faz, não é? Acontece uma porção de coisas com ele. Então devemos aceitar os processos de envelhecimento do nosso organismo por causa da lei da morte. Mas nós perdemos, se é que algum dia isso foi direito, nós perdemos o direito de submeter o nosso corpo à escravidão de vícios ou de situações que aceleram a deterioração do corpo. Porque a partir de agora, nós somos nova criação. E mais do que tudo, a palavra de Deus vai nos dizer que o corpo do cristão passou a ser templo do Espírito, morada de Deus. O que é que eu vou fazer com esse corpão que Deus me deu? Se ele agora é morada do seu próprio Espírito, como eu vou tratá-lo biologicamente? Como eu vou me alimentar? Como eu vou me exercitar? Como eu vou desenvolver as aptidões do meu corpo? Como eu vou usar o meu corpo da maneira mais saudável que eu puder? É uma reflexão que você tem que fazer. Jesus Cristo andou muito, Jesus Cristo teve fome, é verdade, mas Jesus Cristo comeu, bebeu, dormiu. Jesus Cristo trabalhou o seu corpo de maneira que ele pudesse ser apresentado íntegro na cruz do Calvário. Jesus Cristo não entregou-se a vícios sexuais. Jesus Cristo não entregou seu corpo a drogas. Não entregou seu corpo à exaustão por prazer. A exaustão de Jesus Cristo sempre foi por causa do seu ministério. Ele acordava às madrugadas para orar. O uso que Jesus Cristo fez do corpo dele foi essencial para que ele chegasse até a cruz, não é? Mais do que isto, tem a segunda faceta, que é o ser psicológico. E Júlio Andrade Ferreira diz que ser psicológico é estar disponível à relação com o semelhante e com as demais espécies. Nós nos relacionamos com outros seres humanos e nos relacionamos com as criaturas que existem. Não é? A cada dia a gente descobre mais da criação. E a gente vê inúmeros documentários na TV a cabo, pelo menos, de gente que se especializou em cuidar de animais, ainda que sejam os animais mais estranhos da terra, de cuidar dos animais, de dar para eles condições de sobrevivência, de lutar contra a depredação dessas espécies. Mas o que a gente descobre é que lá dentro nós somos pessoas constituídas de expressões psíquicas. E ainda que animais possam expressar alguma atitude que nos pareça humana, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e não temos nada a ver com os animais. Nós não somos, infelizmente para quem acredita nisso, nós não somos uma evolução das espécies animais. Nós somos uma criação especial, específica. E dentro dessa criação específica, Júlio Andrade Ferreira diz que no campo inconsciente nós temos os reflexos condicionados, ou o que ele chamou de hábitos,
e temos os instintos, que são geralmente hábitos da espécie, coisas da nossa cultura, não é? Por exemplo, o nosso idioma, não é? Nós nascemos e em poucos meses, em poucos anos, nós estamos falando português. Eu sempre fiquei curioso de saber como é que a gente trataria um cachorro que foi criado na Inglaterra. Como é que a gente teria que falar com esse cachorro? Não é? Hey you! Será que seria assim? Não sei. O fato é que, quando nós estamos no campo consciente, nós temos o pensamento, o sentimento e a vontade. Como nova criação, o cristão reconhece que é um pecador. Normalmente o ser humano não aceita que é um pecador que ofende a Deus. Ele diz assim: todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, não é? Quer dizer, ele diz assim: eu não quero cair no buraco sozinho. Mas o crente diz: eu sou pecador. Não estou lembrando de mais ninguém, eu sou pecador. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha ao nosso lado da psique. De maneira que quando nós somos expostos ao Evangelho, o que acontece? Nós submetemos nosso pensamento, nossos sentimentos e nossa vontade a Deus, de modo a experimentar a transformação daquilo que é consciente e daquilo que é inconsciente. Por quem? Pelo alter ego de Jesus, que é o Espírito Santo. Então, a minha vontade, o apóstolo Paulo expressou muito bem. Ele disse assim: eu estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a psique de Paulo foi muito trabalhada, porque ele disse assim: chega da minha vontade, o que para mim era uma coisa importante, eu considerei esterco. A minha psique está todinha voltada para que eu faça a vontade do Senhor, para que eu tenha o sentimento do Senhor, para que eu tenha todas as características do meu Senhor. Ser crente é isso, é entregar a psique para o Espírito Santo. Mais do que isso, temos a ideia de que o ser humano é um ser sociológico, e nesse sentido, a diferença entre psicológico e sociológico é que o psicológico está in, e o sociológico está na nossa capacidade out, na capacidade para fora, na capacidade de relacionamento. Então, quando Júlio fala do ser sociológico, ele se lembra que ninguém é absolutamente só. Uma vez colocado em contato com a sociedade, o ser humano utiliza sua humanidade na linguagem, no trato, nas aspirações, no exercício da responsabilidade, superando em tudo e com rapidez o animal mais amestrado. A gente consegue entrar num ambiente e fazer amizade em poucos minutos, falando, percebendo pelo olhar, tendo essas percepções todas, mas se entregando a isso. Se a gente é introspectivo, tímido, a gente tem dificuldade de entrar num ambiente e se relacionar imediatamente, mas acaba acontecendo. Cedo ou tarde a gente acaba encontrando uma ponte, alguém que também é tímido como a gente, e a gente começa a falar assim: olha, está chovendo, né? Pronto, esse é o começo de uma socialização. Agora, se a gente é extrovertido, a gente chega e já vai fazendo barulho, e as pessoas vão começando a notar, não é? Tim LaHaye, num livro de
comportamentos, diz que Paulo era colérico, não é? Portanto, um camarada assim que gostava tudo dos pingos nos is, e Pedro era como é que é? Era o quê? Sanguíneo. Obrigado, pastor. Sem a sua presença aqui eu nada seria. Sanguíneo. Então ele chegava e abafava, ele falava antes, ele falava depois, ele era sempre o primeiro a chegar, todo mundo sabia que ele existia. Não é? Os dois tiveram relacionamentos muito importantes. O amor dos dois foi demonstrado de maneiras diferentes. Então, não importa se você é introvertido ou extrovertido, se você é tímido ou se você é uma pessoa absolutamente solta, não importa. Quando a gente pensa que nós somos nova criação, nós temos que pensar no fato de que nós somos sociológicos, especialmente na comunidade. Nenhum de nós foi posto na comunidade para ficar sentado assistindo. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Ainda que a gente tenha um momento em que alguns ficam sentados e outros falam, na Igreja de Jesus Cristo e na nova criação dos seres humanos, nenhum homem ficou sem competências para ministrar aos outros. Então, na nova criação, nós somos capazes de assumir papéis dentro do grupo e responder por responsabilidades que nos são atribuídas. E eu quero lembrar vocês que a igreja é a sociedade de Jesus Cristo, uma sociedade de relações transcendentes, no sentido de ter Deus como o principal interlocutor, ou a principal pessoa com quem a gente conversa, e a relação imanente, que é no sentido horizontal com os demais cristãos, com os não cristãos. E esse ser sociológico precisa ser desenvolvido. Uma coisa que a gente observa constantemente nas igrejas é isto: a parte psíquica, há um esforço do crente no sentido dele entregar a sua vida a Deus. Mas o aspecto sociológico, o crente é arredio. O crente não se envolve muito na comunhão com todos, porque ele acha que, eventualmente, esta comunhão vai produzir problemas para ele no futuro. Então, ele se omite, ele se esconde, ele não se entrega deliberadamente, ele se retrai, ele não fala muito, porque ele tem medo do que pode acontecer. E isso de um modo geral. Não é? Às vezes a pessoa é bem-sucedida fora da igreja, mas aqui dentro ela se anula, ela se esconde, ela não se entrega à comunhão, ela não tem confiança suficiente de que o Espírito Santo pode promover um ambiente maravilhoso. Vamos lá. Júlio fala do ser moral. E ser moral é a capacidade consciente de responder por atos e palavras. A minha palavra basta. E Jesus disse que a gente devia usar duas palavras, sim e não. O que passar disso vem do maligno, sim e não. Quer dizer, nós teríamos que ter uma palavra assim, sempre uma palavra exata, abençoada, abençoadora, qualificadora. Então, vou falar uma bobagem, por exemplo. Você pode brincar com o outro crente a respeito do time dele que não vai para frente. Não é? O seu time é uma droga. Você pode ficar
fazer uma brincadeirinha. Mas no exato instante em que aquilo assume um caráter que vai dividir vocês dois, não compensa continuar brincando. Parou, desculpa, eu quero ser seu amigo, eu não quero ficar entrando nisso, porque isso é coisa da vida antiga. Na vida nova, nós nos amamos, nós nos construímos, nós nos abençoamos, nós nos fortalecemos, nós não nos ridicularizamos. Onde é que isso está estabelecido? Está estabelecido nesta área, nesta fatia de nós sermos morais. Não é? Então, pensando aqui, o ser humano é pessoa com consciência própria, aliada à determinação própria, faz ponderações a si mesma sobre a conveniência e a dignidade dos seus atos, determina-se, decide a respeito de sua possível ação. E Júlio Andrade Ferreira fez uma frase que eu faço questão de replicar aqui. Ele disse, a irresponsabilidade moral é anomalia grave. O cidadão imoral ou o cidadão amoral, isto é, aquele que pretende não ter moral nenhuma, Júlio Andrade chama de anomalia. E vocês podem observar que a nossa sociedade está cheia de anomalias, porque prevaleceu agora o meu direito de ser o que eu quero ser, e ninguém tem nada com isso. Isso é uma anomalia, é uma sociedade doente. É uma sociedade doente. Ainda falando sobre o ser moral, eu estou lembrando do Salmo 119 para dizer que ainda que a religião e o senso comum tenham seus arcabouços de moralidade, a moralidade deste momento é cada um fazer o que quer. O cristão entrega-se à moralidade divina, porque ele é nova criação. Qual a moralidade que eu vou adotar para mim? A moralidade que eu vou adotar para mim não é minha, é da Escritura. Então, eu vou retribuir o mal com o bem, porque eu gosto? Não, porque a Escritura diz isso para mim, e porque agora eu pertenço a uma nova ordem. É por isso que eu respondo bem. Eu vou amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, porque ela faz o meu arroz e feijão? Não, porque Cristo amou a igreja e eu estou comprometido com Cristo. É por isso que o meu compromisso de amar a minha esposa está de pé. Ele, na verdade, é o eixo que me movimenta dentro dessa área da moralidade. Depois, Júlio fala do lado filosófico da pessoa. É o sentimento de incompletude, de frustração, de busca por respostas. E ele diz, o ser humano é a única espécie com questões existenciais. O leão não pergunta, quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Nós perguntamos. Né? O ratinho sai da sua toca em pleno deserto e diz assim, eu vou tentar comer alguma coisa e não vou parar nem um pouco, porque senão eu sou comido. Essa é a única preocupação existencial dele. Mas a gente tem uma porção de situações e o ser humano cada vez cria mais. Então, ele é indagador desde a sua infância e chega a ser impertinente, como na adolescência, por exemplo, viu, Gersinho? Nada contra você, não é?
em determinadas fases da vida, porque ele se argumenta, ele quer saber. Então, em busca por perfeição, o ser humano se apega a ideias e a ideais. Você pega, por exemplo, um naturalista ou pega um ambientalista, ele morre por aquilo. Ele morre por aquilo. Ele é capaz de dar a vida por aquilo. Porque de tal maneira a ideologia entrou na sua mente que ele não consegue pensar em outra alternativa. Agora, nós somos pessoas que, em vez de buscar uma experiência transcendente pela ciência, pela religião, pelos usos e costumes das pessoas, nós buscamos a transcendência, o nosso relacionamento com Deus por meio da Bíblia. E ao procurar essa relação de onde eu venho, para onde eu vou, quem sou eu, a Bíblia responde tudo isso. Eu sou, se salvo, eu sou filho de Deus. De onde eu vim? Eu vim a este mundo por vontade do Senhor. E para onde eu vou? Eu vou para o Senhor. Não está resolvido? Está resolvido. E é isto que faz com que nós tenhamos outro enfoque filosófico na nossa vida. E a última coisa aqui do Júlio a respeito do homem cristão, a nova criação, é o ser teológico, que é a capacidade de se relacionar com a transcendência divina, com os valores da transcendência divina. O ser humano, em seu estado natural, não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura, mas Deus conferiu capacidade ao ser humano para relacionar-se com Ele próprio. Esta área do ser está morta, é o que Paulo diz. Mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. É isso que nos faz diferentes da maioria da população. Você que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não está morto nos delitos e pecados. Não há condenação para você. Deus olha para você por meio de Jesus Cristo e é apaixonado por sua vida. E o que Ele requer? Ele requer que você cresça no relacionamento com Ele. Ele quer que você o conheça, Ele quer que você conviva com Ele, Ele quer que você atue tendo Ele na cabeça o tempo todo, no coração o tempo todo. E isso vai te ajudar a se desapegar daquilo que antes era importante para você. E Ele vai te dar novos valores. Agora, isto a gente encontra pelo estudo da revelação, não é? Então eu escrevi aqui que o nascer da água e do Espírito, a conversão do coração pela misericórdia divina, faz com que o ser humano aceite e compreenda progressivamente a revelação da divindade e esta área do ser passe a influir em todas as demais áreas da sua vida para sempre. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.